Shalom! Vamos dar início então ao terceiro princípio, assim como os demais. Primeiro vamos ler o texto em hebraico, como está organizado no Sidur. Depois vamos traduzir e explicar. Assim está dizendo, Ani Mamin Bemunah Shlema, eu acredito com fé completa, ou seja, integralmente, Shaboreit Barach Shemo, que o Criador, Eino Guf, não tem um corpo, Velo Yasigu Masigei Aguf, e não tem como alcançar o entendimento uma pessoa que está limitada com o corpo. Ve'en lo shum dimion klal, e ele não tem nenhum tipo de comparação em absoluto. Outra vez, que Deus, ele não tem corpo incorpóreo, não tem como alcançar alguém que está limitado com o corpo, e ele não tem nenhum tipo de comparação, não tem como compará-lo a nada. Vamos entender, então, esse princípio. Primeira coisa, ele não tem corpo. Querendo dizer, não só no nosso nível de entendimento simples, um corpo físico, também em nível espiritual, todos os mundos são formados com um que é chamado corpo espiritual, com utensílio espiritual, e que preenche, como se fosse a alma do corpo, a essência da criação também espiritual. Tem níveis espirituais dentro de cada criação espiritual, tem um nível de receptor, tem um nível de influência, que se juntam e formam a influência completa espiritual, como uma parábola no corpo físico, o corpo junto com a alma, eles formam a vida da pessoa. Quando se fala de Deus, saiba que ele não tem nenhum tipo de corpo, porque corpo é um tipo de limitação para poder se expressar. No mundo físico, quem tem corpo não tem como expressar, por mais que a alma dele quer bater palma, se a pessoa não tem mão, não tem como bater palma, está limitado, limitação da alma. Deus não tem nenhum tipo de limitação, portanto Deus não tem nenhum tipo de corpo do que nós entendemos ser corpo para expressar de forma mais limitada, mais conceitual, uma força, ou uma pessoa, ou uma ação, uma peça de uma máquina, tudo tem que ter uma forma para poder fazer a função dela, para poder expressar nesse mundo físico, também no mundo espiritual. Porém, é claro que relativo ao mundo espiritual, porém quando se fala de Deus, Deus não tem nenhum tipo de limitação, ele não tem corpo. Quem tem corpo, portanto, não tem como alcançar o entendimento de Deus em essência, porque o próprio corpo da pessoa limita ela. Uma pessoa entende de acordo com o cérebro dela, e também entidades espirituais de acordo com o que se chama o entendimento espiritual dele, que seria o utensílio de entendimento espiritual dele, e assim por diante. Toda criatura que tem limite não tem como captar algo sem limite. Como vai começar a captar? A gente não tem uma forma para limitar e dar uma forma, porque os limites dão a forma. Uma vez que Deus não tem limite, não tem como captar ele. Uma pessoa limitada, uma pessoa que tem o entendimento dela a partir de um corpo, ela não tem como captar algo que não tem os extremos para poder gerar uma imagem, para gerar um limite. Esse é um dos motivos que não se pode fazer imagem de Deus, porque qualquer imagem vai deturpar o entendimento verdadeiro de Deus. Porque Deus não tem imagem, porque ele não tem uma maneira de entender a essência dele. Tudo o que falamos de Deus é em relação às ações que ele se expressa, não em relação à essência. Em relação à essência de Deus, ele não tem nenhum tipo de forma, não tem corpo. E uma pessoa que tem corpo, é a segunda parte desse princípio, não tem como alcançá-lo, uma vez que o corpo ele gera limites. E uma pessoa com limites não tem como captar algo que não é limitado. Segue o princípio dizendo, e não pode ser comparado com nada. Por que não pode ser comparado por nada? Essa é a tendência natural de um ser humano tentar formar uma imagem de algo com o que ele se relaciona. E aí vem a última parte desse princípio, dizendo ele não tem, e não só que ele não tem um corpo, e uma pessoa que tem corpo não tem como imaginá-lo, portanto, você não pode compará-lo a nada, uma vez que ele não tem nenhum tipo de limite, e tudo que nós conhecemos tem um limite,
então nós podemos acabar errando e comparando Deus a um velhinho com barba branca ou a um anjo imenso. O dedo de Deus que tem em Teresópolis é uma montanha com um formato de um dedo imenso. Isso é o dedo de Deus. Deus nos livre desse tipo de pensamentos errôneos. As pessoas imaginam Deus dentro de um parâmetro de imaginação, dentro de um parâmetro de critérios e limites que ele vive. Então temos que tomar esse cuidado, não fazer imagem de Deus comparando ele a outra coisa. Por isso vemos nos livros mais profundos da Torá, da parte oculta da Torá, que em geral, sempre quando falam de Deus, em essência, eles não explicam o que é Deus, porque não tem uma explicação como limitar Deus. Eles falam em relação, eles vão eliminando. Por exemplo, você pensa que Deus é um corpo de uma pessoa como uma pessoa forte, grande, Deus não tem corpo. Então você pensa que Deus é um anjo, Deus não é um anjo. Então você pensa que ele é uma energia, Deus não é energia, ele criou o corpo, ele criou o anjo, ele criou a energia, talvez ele é uma energia universal que encobre todo o universo, é uma coisa imensa, ele criou essa energia, mas ele não é energia, e talvez ele seja os nomes que inventam, com cores que inventam, e as pessoas querem limitar Deus de qualquer forma. É difícil se relacionar com algo que não tem forma. Mas assim Deus nos orienta. Cuidado! Deus não tem corpo. Quem tem corpo não tem como entendê-lo. Portanto, cuidado. Ele não tem nada que pode comparar a ele. Porque a tendência é comparar com alguma coisa. Saiba, com qualquer coisa que você comparar a ele, saiba que ele é a origem dessa coisa. Ele criou essa coisa, mas não limite ele a isso. Porque ele não tem nenhum tipo de limitação. Até a próxima.